Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Todos Podem, um podcast que tem por objetivo conectar pessoas, inspirar, contando histórias e fortalecer o empreendedorismo em Nova Odessa e região. Uma grande alegria ter você aqui com a gente. Eu, Fernanda Denadai, fundadora da Academia do Artesanato, com a minha amiga Andréa Souza. Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho com ele, que é pai do Vitório, esposo da Mariana, o dentista Frederico Cocol. Seja bem-vindo aqui, Fred. Muito nos honra a sua presença. Vamos compartilhar dos seus conhecimentos. Tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado aqui hoje, hein? Fiquem conosco. Bom, eu já quero iniciar a pergunta falando quem é o Frederico Cocol. Nós conhecemos, mas fala um pouquinho e quando e por que você escolheu a carreira pela odontologia. Bom, boa noite Andréa, boa noite Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês na noite de hoje e é uma honra ter sido convidado para estrear esse podcast com vocês, né? Então espero que eu realmente consiga atender à altura aí o que nós vamos conversar na noite de hoje. Com certeza. Bom, como eu escolhi odontologia? É uma longa história, é uma jornada antiga, né? Principalmente porque quando a gente tem que decidir a profissão, a gente é muito jovem ainda, imaturo, inexperiente, aí você já tem que pensar numa carreira que você vai trilhar aí pelo resto dos seus anos. Obviamente que você pode mudar, né? Mas é muito importante que a gente tenha uma noção clara daquilo que a gente quer escolher. E eu acho que eu decidi odontologia porque eu sempre gostei muito de coisas manuais, serviços que eu pudesse utilizar minhas mãos, né? Sempre gostei muito de artes, pintura, tudo que era voltado para essa parte do veio artístico e manual. Mas ao mesmo tempo eu também admirei muito a ciência, sempre gostei muito daquilo que envolvia a natureza, que envolvia a ciência, o conhecimento. Então acho que a odontologia ela é uma profissão que casa as duas coisas, né? Tanto a habilidade manual, a execução daquilo num outro ser humano e ao mesmo tempo o conhecimento, né? A ciência dos materiais, da biologia. Então acho que isso, quando a gente consegue juntar as duas coisas, você nota que você está num universo, numa profissão fantástica. Eu acabei descobrindo isso aos poucos, não foi com essa visão aos 17 assim, anos, né? Mas cada dia mais apaixonado, né? A odontologia é uma profissão que eu diria que é um sacerdócio, né? Assim como a medicina, você sabe, seu filho cursando medicina, então é um sacerdócio porque você tem que estar preparado para servir o próximo. É uma profissão que você tem que se doar para o próximo em todos os aspectos. Então, se você gosta de gente, gosta de fazer algo pelo próximo, é uma profissão muito linda, muito fantástica, porque transforma vidas, né? Traz qualidade de vida para as pessoas. Então acho que, não sei se eu consegui ser claro, mas é o motivo pelo qual eu escolhi a odontologia. Ele fala com brilho nos olhos, você notou, né? E é isso mesmo, né? A gente tem que trabalhar pensando no nosso servir. E essa era a segunda pergunta para você, né? Todo profissional que ama o que faz, ele trabalha por um propósito, por uma causa, ele levanta uma bandeira. Qual é a sua? Pergunta difícil, hein? Ao longo da carreira a gente vai encontrando uma série de dificuldades, né? De desejos, de anseios, né? Mas eu acho que o que ao longo dos anos eu pude descobrir dentro da profissão é realmente poder ajudar as pessoas a desconstruírem os medos, né, as ansiedades, quebrar as barreiras e conseguir fazer com que elas tenham qualidade de vida. Eu acho que esse é o meu principal propósito, é trazer o atendimento humanizado, né, no momento que a gente vive a superficialidade, que a gente vive o imediatismo, é trazer a pessoa para a realidade de ser humano, é conseguir entregar para ela a dignidade de mastigar adequadamente, de poder sorrir, se sentir bem. Eu acho que é conseguir trazer ela para uma condição humana, né? Então acho que esse é o meu propósito. Né?
a gente se sentir bem, né? Poder sorrir de forma à vontade, não é? Perfeito, é isso. Então eu busco isso, sabe? Eu vejo muitas pessoas chegam na clínica com muito medo. Eu tenho um paciente, assim, uma história interessante, ele agendou a consulta e daí ele não apareceu. Aí no outro dia de novo agendou, não apareceu. E aí quando ele conseguiu romper essa barreira do medo, né, na primeira consulta ele me contou, ele falou assim, ó, já faz 3 consultas que eu paro o carro na porta e eu vou embora. Nossa. De medo, de fobia. E a gente foi desconstruindo isso e a gente criou um laço muito grande. E hoje ele faz todos os tratamentos necessários, modificou a vida dele. E ele me conta que hoje ele tomou outras decisões na vida por conta de ter desconstruído essa fobia da odontologia, né? Tomou outras decisões. Você acabou respondendo 2 questões que nós íamos fazer. Não vale, não vale. Sobre o medo, sobre as dificuldades, falou também sobre os pacientes, o medo dos pacientes. Mas e o medo dele, né? A insegurança dele. Ao empreender. Porque você, além de dentista, você é um empreendedor. Sim. Né? E como todo empreendedor, né, Andréa? Eu costumo falar, né, para os meus familiares que o Frederico Coccol nasceu para brilhar e também fazer com que as pessoas se sentem dessa forma. Então, com o seu trabalho, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Puxa, agradeço, André. Obrigado pelas palavras. Bom, eu acho que os desafios são enormes sendo empreendedor, né? Eu acho que dentro da odontologia eu busco aprimorar cada vez mais, porque realmente lidando com o ser humano, eu não posso errar. Eu tenho que me exigir ao máximo, eu tenho que fazer o melhor. O melhor, então, esse é o foco principal. Custe o que custar, para mim, eu tenho que fazer o melhor. Porque o ser humano ele tem que ser bem atendido, ele merece o melhor. Então esse é o meu objetivo principal e da minha equipe e de quem trabalha comigo sabe disso. Agora, pensando no empreendedorismo, que é inevitável, e eu acho que isso é algo que todas as faculdades deveriam trazer um cenário mais claro para os profissionais liberais, mas não trazem, sobre o mercado que eles vão encontrar quando eles se formam, né? Porque tudo é muito fantástico em relação à profissão, mas aplicá-la no mercado de trabalho de uma maneira ética é muito complicado, né? Ainda mais no cenário que a gente vê hoje. Então acho que o empreendedorismo ele já deveria nascer dentro das universidades, mas a gente acaba descobrindo isso na prática. E na prática, normalmente é mais dolorido, porque você se vê um profissional que tem que buscar conhecimento teórico e prático daquela área específica, mas ao mesmo tempo você é um empresário, porque você tem uma empresa na sua mão, com funcionários, com contas a pagar, a receber, tem que ter o departamento de marketing, tem que ter o investimento no negócio em si, né? Então tem que entender de números. E infelizmente a gente não está preparado para isso como profissional liberal, principalmente dentista, né? E isso você tem que buscar conhecimento. Eu tenho uma parceira muito, muito boa para isso, que é a minha esposa Mariana. Ela tomou a frente dessa parte do empreendedorismo, eu apoio 100% e eu consigo daí ter um pouco mais de liberdade para buscar o conhecimento específico da odontologia. Justamente isso eu ia falar também, Danado, viu? Porque uniu os dois ali, o que faltou em você, você viu nela e vice-versa, então forma aí uma família muito linda, parabéns. Obrigado. E é ótimo, né? Porque você precisa dessa sustentabilidade financeira, como você falou, oferecendo um serviço de qualidade, as duas coisas precisam caminhar juntas, né? Ainda mais em um mercado tão competitivo. Perfeito, é isso mesmo. E a gente nota que é necessário entender o empreendedorismo para poder, primeiro, entender as dores dos clientes, né? O que acontece na cabeça do cliente para ele poder tomar a decisão de buscar os seus serviços. Quando a gente pensa no empreendedorismo, e às vezes não é tão claro para as pessoas, a diferença entre produtos e serviços, né? São coisas bem distintas e os serviços eles são muito pontuais e dentro da cultura brasileira desvalorizados, né? Quando a gente pensa nos produtos,
é muito mais fácil o brasileiro ver valor agregado num carro, numa casa, numa roupa, do que às vezes num serviço. Então conseguir mostrar o valor no serviço é difícil, dentro da nossa cultura, mas é possível, né? Então eu acho que essa é a primeira barreira que nós profissionais desafio temos que romper com o paciente, né? Com o cliente, que é conseguir fazer compreender o motivo da necessidade daquele serviço, ou mesmo poder atender as demandas, os desejos dele, né? Então acho que esse é a primeira barreira. E depois conseguir administrar com saúde o negócio, né? Entender a hora de investir, a hora de recuar, né? E poder gerir bem para poder estar sempre com a saúde financeira em ordem ali dentro do negócio. Fred, você falou, né, sobre buscar essa capacitação. Teve alguma mentoria, um curso ou alguma escolha que você fez em uma formação específica que fez toda a diferença para você se tornar o profissional que você é hoje, para a clínica ter esse reconhecimento que ela tem hoje? Ótima pergunta. Eu acho que são as conexões, Fernanda. Eu vejo isso muito claramente hoje, com um pouquinho mais de experiência dentro da profissão. Sempre buscar, né? Buscar, tentar encontrar o caminho, porque quando a gente é recém-formado, a gente está perdido, né? Você não sabe quem vai ser, quem é a pessoa que eu vou seguir como referência, né? Sim. E eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente já identifica para se posicionar no mercado. Exatamente, né? O mais rápido possível. Então eu acho que primeiro foi entender isso lá atrás, né? Eu tinha um colega, um professor da universidade que eu sempre acompanhei ele foi sempre plantando uma sementinha em mim, e através dele eu fui conhecendo outros, né? E eu acho que, eu diria que hoje essa pessoa assim, que é uma referência para mim, ele se chama Paulo Cano, é um mestre que eu tenho muito carinho, ele fica em São Paulo, é uma referência mundial na odontologia, e é quem eu tive a oportunidade de acompanhar por muitos anos, né, ali na clínica dele, e tantas outras coisas a gente construiu juntos em termos de desenvolvimento, aprendizado. Então é uma das pessoas que eu diria que é uma pessoa chave aí dentro do meu desenvolvimento profissional, e que sempre foi a busca por excelência, né? Eu tenho o perfeccionismo já inerente da minha personalidade, né? Tento não deixar o perfeccionismo me sabotar, né? E me travar, né? Então eu tento um meio termo nisso, mas é a busca mesmo por melhores técnicas, evoluir, buscar o melhor sempre. E falando nisso, qual foi a dificuldade que você encontrou no seu negócio? Mas antes de você responder, nós vamos ao intervalo bem rapidinho. E agora nós gostaríamos que você respondesse a pergunta: qual foi o momento mais difícil de todo o seu negócio, toda a sua carreira? Eu diria que assim, né, pensando no negócio em si, eu acho que todos os dias, porque é um desafio diário, né? A gente estrutura equipe,
e às vezes a equipe ela modifica, né? As pessoas acabam saindo, entram pessoas novas, a gente tem que lidar com os desafios técnicos, né? Os aprendizados, as estruturas da clínica, a gente tem que lidar com pessoas, então conseguir atender as demandas dos pacientes e poder resolver, né, aquilo que eles estão buscando a gente para poder resolver. Entender muito bem a questão financeira do negócio, né, as oscilações de mercado, né, a odontologia é muito sazonal, então não existe uma constante, existe uma época do ano que a procura é maior, outra época menor. Então quando a gente lida com serviços e tem um negócio, a gente tem que estar preparado para essas adversidades. Então não existe mar calmo dentro do negócio, né? A gente tem que estar pronto, preparado. Acho que tem um vídeo assim que é bem interessante, né? Muita gente já deve ter visto na internet, que mostra o que é ser um empreendedor no Brasil, né? Aí o cara tá na frente da locomotiva assim, construindo trilho enquanto a locomotiva tá andando, né? É mais ou menos isso, é trocar o pneu do carro com o carro andando. Então eu acho que a dificuldade é diária, porém os desafios também são diários, mas as recompensas também são diárias. Então, do mesmo jeito que tem os desafios, tem as bênçãos, tem os louros, né? E quando a gente vê a felicidade de um paciente, quando você conclui um tratamento e ele sai radiante, feliz, eu acho que isso não tem preço que pague. E é aí que você entende o propósito, é aí que vale a pena todos os desafios, mas são diários, realmente é isso. Fred, você falou aí, né, entender o paciente, o desejo, né, o sonho, e hoje a gente vê muito forte essa questão da estética, né, na sua área de atuação, mas a gente vê também bocas aí muito padronizadas. Como é que você vê esse momento atual na estética? Bom, eu vejo a estética de uma maneira bastante subjetiva. Assim como a arte, ela depende de percepções de cada indivíduo, né? Da cultura, de um povo, dos hábitos. E a gente tende muito a copiar outros países, né? A copiar, às vezes, algumas situações que a mídia propõe, e isso acaba criando uma certa tendência, que, ao meu ver, dependendo da tendência, ela se torna um pouco artificial, né? As pessoas elas acabam entrando num padrão artificial. Uhum. E eu acho que a estética ela precisa evidenciar a naturalidade. Então, evidenciar aquilo que já é belo no indivíduo e não se tornar artificial ou algo que chame muito a atenção, porque acaba sendo pejorativa, né? A estética ela não pode manchar aquilo que o indivíduo já tem de belo. Então eu vejo a estética dessa forma: a sutileza nos traços, nos detalhes, nos contornos, né? Na forma, na cor, naquilo, como que vai responder aquele material frente à luz, né? A luz do sol, a luz artificial. Então, para tudo isso a gente tem que ter um entendimento técnico, científico, e conseguir fazer isso, harmonizar com o rosto dessa pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer um planejamento, entender o que essa pessoa busca, até mesmo porque a estética ela vai transmitir a personalidade. Bom, nossa produção colocou aqui na tela do seu Facebook. Gostaria que você falasse um pouquinho. Olha que trabalho bonito que se tornou. Fale um pouco sobre ele. Bom, acho que é muito oportuno a gente tocar nesse ponto da estética, porque realmente quando ela é bem aplicada, bem direcionada, a gente consegue mudar a vida das pessoas literalmente. Incrível. É interessante para eu contar um pouquinho da história dessa paciente. Ela estava sofrendo depressão, tinha divorciado, estava realmente no fundo do poço, né? E quando ela me procurou, ela precisava realmente fazer uma mudança considerável por saúde, né? A estética, eu costumo dizer que ela é a cereja do bolo. Quando a função ela está adequada, quando a gente consegue trazer
a função correta, a mastigação adequada, as proporções adequadas, a gente chega na estética. Então, a estética, ela é a característica de saúde, né? Quando a gente tem uma saúde favorável, a gengiva bem, os dentes na posição correta, a gente consegue trazer saúde, né, e trazer estética. E o caso dela foi exatamente isso. E onde eu quero chegar é que o ponto principal foi a mudança que ocorreu na vida dela. É como se a gente tivesse acendido uma luz de volta nessa pessoa. Ela mudou como pessoa, como característica de indivíduo mesmo. Então eu acho que esse é o ponto principal, o que isso transformou na vida dessa pessoa. Não é só o sorriso, né? Não é só o sorriso. Então isso trouxe realmente essa vontade de viver para a paciente. Eu acho que isso para mim é o ponto-chave principal, né? Que é a transformação real, né? Exato. Isso que você falou agora, o nosso podcast é exatamente isso, é conectando pessoas e transformando vidas, porque diante desse testemunho, dessa história que você relata aqui, muitas outras pessoas vão poder buscar isso e também eu quero dignidade, eu quero ficar bem comigo mesmo, né? Primeiro para mim, para depois para as pessoas. Então é exatamente isso que as pessoas vão se conectar conosco aqui. Que legal, que joia, obrigado pela oportunidade. Bom, esse é um outro caso que eu acho que exemplifica também a mudança, né? A mudança de coloração, mas sempre buscando a sutileza nos detalhes, né? Então a gente... Eu vejo a estética como uma sutileza para evidenciar aquilo que é belo já do indivíduo. É uma arte mesmo, né? Inclusive quando você entra na sala lá do consultório do Dr. Frederico e a Mariana, você já visualiza uma boca maravilhosa com um diamante bem na... Não, essa foto aí marcou. Todas as pessoas que entrarem ali, elas vão falar, eu quero como aquele retrato ali, aquela foto, aquela imagem. Então, parabéns pelo seu trabalho, Fred. Maravilhoso. Obrigado. Esse é um caso de reabilitação oral, né? Uma senhora também que me procurou porque tinha um dente fraturado e queria resolver, não resolvia, porque sempre fez tratamentos pontuais, né? Às vezes ia em outros profissionais e quebrou um dente, vai lá e restaura aquele dente. Mas a causa tem que ser entendida. Por que isso está acontecendo? Porque a boca está em colapso, ela precisa de uma reabilitação. O que é reabilitar? É devolver o que foi perdido, é mexer em toda a estrutura, corrigir a mordida, devolver dentes que estão faltando. Na hora que você coloca isso em equilíbrio, além da estética e da função, você melhora e protege esses dentes, porque você acaba deixando de forçar um dente mais do que o outro, você distribui isso, né? Fica equilibrado. E a estética é consequência disso tudo, mas também a saúde. E quais outros riscos, Fred, à saúde, quando a pessoa tem ali um problema bucal? O bruxismo entra nessa questão? Olha, são duas perguntas muito, muito importantes, muito interessantes. Eu vou responder primeiro a da Fernanda. Existem vários estudos, várias pesquisas que correlacionam problemas cardíacos com saúde bucal. Então, por exemplo, existem pesquisas que fizeram análise de uma parte da população que não higienizava os dentes, não escovava, e notava-se que nessa população aumentava o índice de infarto, né? Então, as bactérias presentes ali na boca, elas são muito nocivas, principalmente se a gente analisar qual parte do nosso corpo nós temos praticamente ali quase que uma exposição do meio externo, né, da cavidade ou da parte externa com a corrente sanguínea. Um contato, ele é muito próximo, né? Quando a gente pensa na gengiva ou no osso, ele está a alguns milímetros só de ser exposto na boca. Então, a bactéria ela também está muito próxima para invadir essa corrente sanguínea, para chegar nessa condição. E uma vez que essa bactéria invada, existem milhares de bactérias na nossa boca, né, de vários tipos, dependendo do tipo e dependendo da condição desse indivíduo, essa bactéria ela pode, por exemplo, se alojar no coração e causar o que a gente chama de endocardite bacteriana, que é uma infecção ali nessa região do coração que pode levar à morte. Então, esse é um dos fatores. Tem outros, né? Parto prematuro tem relação com doenças bucais.
Tá? Nossa, não sabia. Isso é muito sério, né? Porque realmente doenças periodontais, que são doenças na gengiva, também são bactérias bastante agressivas e nocivas. E durante a gestação é muito importante que a saúde da mãe, né, a saúde bucal, esteja controlada, porque essas bactérias elas têm correlação com o parto prematuro. Nossa, ninguém fala, né, sobre isso. Não fala. As pessoas tendem a desconectar a boca do corpo. Por alguma razão, talvez cultural, tendem a desconectar, mas a boca ela é parte do todo, né? E ela é a nossa porta de entrada, é a nossa comunicação, é a nossa personalidade, é onde a gente se alimenta e é onde a gente pode se contaminar, né? Com doenças. Se você comer um alimento nocivo, por exemplo, que não está bem, não está saudável ali, você não está saudável, vai ficar pior. E fora as contaminações bucais, né? Porque prolifera demais, né? A cavidade bucal é um lugar quente, úmido e escuro. Então é perfeito para proliferação bacteriana. Se a gente não higienizar e não for regularmente ao dentista para cuidar, a gente pode ter problemas muito sérios. É um recadinho para quem está nos ouvindo, está assistindo. É bom você procurar um dentista e se faz muito tempo, né? Quanto tempo tem que estar indo? A gente costuma orientar a cada 6 meses, né? Se a pessoa vai regularmente, tem uma higiene satisfatória, né? Normalmente vai para um check-up, um acompanhamento. É que é normal que as pessoas procurem só quando estão com problema, né? Só quando dói, né? Exato. E normalmente os problemas eles só vão aumentando, né? Porque é o hábito diário que faz e constrói a saúde. Não é uma ida na academia que a gente vai ficar com o corpo saudável, né? E corre todo o risco, dia. Corre o risco ainda de perder o dente e se tornar ainda mais caro para a pessoa, né? Que não vai. Não tenha dúvida. O cuidado diário, né? O acompanhamento, a profilaxia, que é a limpeza, isso é o mais importante, porque é o entendimento da saúde. Eu acho que o conhecimento é o que traz a saúde, em tudo, né? Se a gente for pensar na nossa questão física, né? Na atividade física ou na alimentação, você constrói um corpo saudável. Tem pessoas que acham que conseguem comprar isso através de medicamentos e outros procedimentos estéticos mais invasivos. Mas, no fundo, aquilo que a gente quer construir sólido a longo prazo dá trabalho, porque a gente tem que ter dedicação, disciplina, né? Ir na atividade, fazer atividade física, se alimentar adequadamente, dormir bem, se hidratar bem. E na boca não é diferente. Então, se a gente não tem uma boa higiene, só come alimentos nocivos, e os alimentos nocivos podem ser os ácidos, os açúcares, né, e etc. Então, isso vai degradar a estrutura dentária, seja formando cárie, seja perdendo estrutura de esmalte. Se a gente soma tudo isso a uma higiene inadequada, a gente tem problemas sérios, e depois para resolver isso é muito mais difícil. Gera desconforto, gera dor e gera um custo muito alto para o paciente, às vezes, quando deixa as coisas complicarem demais, né? E com relação ao bruxismo, muitas pessoas têm e não sabem que tem. Sim. Né? Leva uma vida aí para descobrir. Conta um pouco pra gente. O bruxismo... E os efeitos, né? Que daí, às vezes, você até entender que é o bruxismo... Sim. Sofre com dor de cabeça. Muito. O bruxismo ele é conhecido como hábito parafuncional. Uma porcentagem enorme da população mundial passa por ele e tem esse tipo de hábito, né? E ele acontece às vezes à noite, dormindo, né? Sono profundo. Então, por mais que a pessoa fale, não, mas eu não ranjo os dentes, normalmente range, porque os dentes eles contam essa história pra gente quando a gente avalia. E além do ranger de dentes, né? O bruxismo ele é conhecido pelo ranger de dentes, existe o briquismo, que é o apertar de dentes. Então são os dois hábitos nocivos. Isso tem relação com estresse, ansiedade, os hábitos da vida moderna, né? Às vezes consumo excessivo de cafeína, outros alimentos. e aí apertamento. Olha só. Cafeína. Ela brinca que eu adoro um café. E isso pode afetar demais. E causa sequelas muito sérias, né? O primeiro a apagar o pato normalmente são os dentes, porque eles vão sendo desgastados. Quando a gente perde a estrutura dentária através do desgaste, a gente modifica o equilíbrio da mordida.
Porque a construção dos nossos dentes, ela tem uma razão de ser. Então, o formato dos dentes da frente, o formato dos dentes do fundo, eles servem, além de triturar o alimento e para que a gente possa ter um belo sorriso, eles também servem para direcionar os movimentos da mastigação, o formato que eles possuem. Quando a gente modifica isso com os desgastes, a gente modifica essa dinâmica da mastigação. E aí a gente começa a exigir demais dos dentes. Aí começam a acontecer as fraturas. E aí isso caminha para um problema muscular, articular, de ligamento, né? E uma série de outras questões, porque está tudo conectado, né? E é qual um sistema. seria a recomendação por conta? Você leva um período para colocar o aparelho e colocar os dentes no lugar pronto. Depois você faz um implante, deixa os dentes perfeitos, e depois o pós, como seria cuidar disso? Quem tem bruxismo teria que ter o bruxismo, aparelho, assim, alguma coisa para dormir? Quando a gente pensa na parte odontológica relacionada ao bruxismo, a gente tem que tentar identificar o que ocorreu em relação à perda dessas estruturas para ajudar esse paciente a restabelecê-las, proteger isso com uma placa, né? E poder direcionar esse paciente a procurar terapias paralelas à odontologia, porque ele é multifatorial. Então, eu não vou conseguir fazer com que o paciente pare de ranger. Eu vou tratar a sequela, né? Direcioná-lo. Mas nós vamos precisar tratar essa ansiedade, nós vamos tentar mudar hábitos desse indivíduo para que ele melhore a qualidade de vida, porque o bruxismo está relacionado a outros fatores. Às vezes tem um sono ruim, tem alguma obstrução, faz apneia à noite, não dorme legal, então passa um dia péssimo, se alimenta mal, come comida inadequada antes de dormir, né? Não se hidrata bem, consome muito álcool. Então são muitas coisas que às vezes têm relação com o fator do bruxismo. Então tudo isso tem que ser entendido para que a gente possa fazer um trabalho multidisciplinar para ajudar esse paciente. Mas é muito difícil, é um mal do século, vamos dizer assim. Exato. Tá muito bom o nosso papo, mas a gente vai aqui agora com a nossa última pergunta, pensando no futuro, né? Você que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, como você vê, né? Para onde vai caminhar o futuro da odontologia? Olha, eu diria que já é o presente, né? A odontologia ela sempre foi muito pioneira em trazer muitos avanços para a própria medicina em si, né? Desde a anestesia geral, que começa lá com a sedação com óxido nitroso, a gente veio caminhando com isso há bastante tempo. Depois os implantes, né, dentários, e depois se tornam os implantes ortopédicos em titânio. Então, a odontologia ela é muito pioneira nesse desenvolvimento porque ela mescla aquilo que eu disse lá no início. A ciência, né, a aplicação disso dentro da parte biológica e a ciência dos materiais, né? Então, pensem que a cavidade oral ela é algo onde a gente tem que aplicar uma série de materiais e fazer com que esses materiais passem por uma série de circunstâncias, né? Calor, frio, ácido, pressão. Então é muito interessante. A odontologia digital ela possibilita diagnósticos mais precisos através de imagens, através dos scanners. Ela possibilita a execução dos trabalhos de uma maneira mais precisa e mais ágil, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o scanner ele é algo que substitui aquela massinha para fazer a moldagem. Então a gente faz uma leitura da boca do paciente. Que maravilha isso, não é? Gente. Às vezes parece que nós vamos afogar quando vai fazer alguma... Exato, é horrível aquilo. Agora não precisa mais. Agora não precisa. Então o scanner ele é uma das ferramentas e é uma ferramenta fantástica. E através de toda essa tecnologia a gente consegue trabalhar dentro de softwares e nesses softwares a gente pode utilizar inteligência artificial para desenhar os dentes, desenhar o sorriso. A gente pode fazer impressão desses trabalhos numa impressora 3D. A gente pode fazer a fresagem em máquinas que são robotizadas para fazer os dentes, né, de porcelana ou de outros materiais. E não existe mais a barreira
geográfica, né? Então, por exemplo, eu faço um escaneamento aqui, eu posso planejar com um colega lá na Europa imediatamente o caso e ele me devolve isso, eu imprimo e instalo aqui, né? Então, não existe mais a barreira. E é tudo mais planejado, né, doutor? Esse tempo, né? O paciente consegue saber quanto tempo o tratamento dele vai levar para que os dentes fiquem bem posicionados. Sim. Essa questão do alinhamento dos dentes, eu acho que a inteligência artificial ela mostra muito claramente isso para a gente. É muito interessante. Por exemplo, se você quer corrigir os seus dentes, é feito um escaneamento. Através desse escaneamento, que é a cópia da sua boca, né, de uma maneira digital, a gente consegue colocar um banco de dados para planejar a movimentação desses dentes. Esse banco de dados ele é alimentado no mundo todo. Então tem uma pessoa lá na Austrália que colocou nesse banco de dados uma boca parecida com a sua. E o software já entendeu que aquilo vai servir para você. E ele já ajuda no planejamento. Isso é incrível, né? Então essa é uma das situações, né? Existem dezenas de outras. E quando a gente volta para pensar na estética, aquela questão da naturalidade, os softwares, os planejamentos digitais, as imagens, todas correlacionadas, a gente consegue trabalhar com camadas, né? Então, com a foto, com a tomografia, com o escaneamento, eu consigo ter esse paciente 3D. Então eu vou ver a gengiva, eu vou ver o osso, eu vou ver o dente, eu vou ver a face. E aí a gente consegue fazer um planejamento de todas as áreas, desde do implante, a estética, ao aparelho, né, ao alinhador, a uma harmonização facial, tudo está correlacionado. E de uma maneira clara, a comunicação fica clara com o paciente, o planejamento fica claro, a gente sai do universo do empirismo, daquela coisa manual e entra para algo mais, digamos assim, previsível e claro. Então, eu diria que a odontologia está avançando cada vez mais e o que eu noto é que isso vai se tornar cada vez mais acessível para as pessoas, espero que se torne, né, para que as pessoas possam ter acesso a essas tecnologias, mas a gente também precisa estudar muito e desenvolver muitos materiais, melhorar as técnicas, porque eu sempre costumo dizer, se o ser humano não for o principal objetivo disso, ela não serve para nada. Sim. Então esse é o ponto chave da coisa. Inclusive você sempre está buscando, né, se aperfeiçoar, cada vez mais você está anivelando aí o seu conhecimento, né? Mais ou menos isso. Conta um pouquinho também. Poxa, eu gosto muito realmente de me desafiar. Eu estou com quase 18 anos de formação. E na hora que a gente pensa assim, né, minha esposa fala, nossa, na hora que eu acho que você vai dar uma sossegada, você inventa alguma coisa. E eu decidi fazer o mestrado, né? É muito tempo já que eu sempre quis seguir a carreira acadêmica e tive a oportunidade, me inscrevi, prestei uma prova e fui aprovado e hoje eu curso mestrado na Unesp de Araraquara. E para mim é um desafio muito grande voltar para a escola, né? Mas ao mesmo tempo é muito bom, porque as pessoas às vezes associam o mestrado a dar aula, que é uma parte da oportunidade que você tem como mestre. Mas na verdade o mestrado é o que te abre as portas para você fazer parte da academia científica brasileira e mundial, porque você vai discutir com pessoas do mundo todo algo que você está desenvolvendo e outro está desenvolvendo, e vai discutir com um nível científico interessante. Então, seria a capacidade de você trazer inovações para as pessoas mesmo, para a população, né, para a profissão. Participar, né, desse processo e de uma maneira adequada, né? Ninguém vai no achismo, você tem que comprovar. Você tem que se colocar à prova perante uma comunidade científica no mundo todo, porque quando você publica um artigo, você está se colocando à prova e as pessoas elas vão te julgar pelo sim ou pelo não. Então você tem que estar pronto para isso. E eu acho isso muito bom, porque isso é fazer ciência, isso é você usar a ferramenta para entender a natureza, para entender os materiais, para entender as pessoas. Então eu acho que eu diria que esse momento da minha carreira seria um momento de ressignificar a minha carreira e entender os caminhos que eu posso trilhar. E eu acho que é algo que eu sempre quis e as coisas estão acontecendo dessa maneira. E é natural, né? Eu acho que quando a gente atinge uma... Não é que
né? Ninguém tá com a vida ganha, mas quando a gente atinge um nível de maturidade no nosso negócio, na nossa carreira, a gente começa a pensar em contribuir, né? Deixar um legado, deixar a nossa contribuição para essa ciência, para a população. É mais do que só ter uma profissão para eu ter o meu reconhecimento, ser bem remunerado. Perfeito. Então, eu acho que você está aí nesse ponto, né? Eu Exato. acredito que é um motivo de muito orgulho para a mãe Norelisa. Mãe Coruja. Manda um beijo para Norelisa. Mando sim, André. Muito obrigado. Muito obrigado. Mari, Mando seu sim. filhinho lindo. Bom, gente, agora nós vamos encerrar agradecendo ao Cocol. Nós estamos agradecidas mesmo de coração por compartilhar seu conhecimento, passar para as pessoas, se conectar. E eu tenho certeza que vamos poder impactar muitas vidas aí diante de tantas informações, tanto conhecimento aqui. E também não poderia deixar de agradecer a Equim Semijoias, que está nos patrocinando com essas semijoias lindas. Olha aqui a minha hoje. Nós temos também a Juliana Machado, de Sumaré, a Jai, nossa manicure. Muito obrigada, meninas. Fiquem conosco. E vamos, então, nas considerações finais do Cocol. Joia. Bom, Andréia, Fernanda, gostaria de parabenizá-las por essa fantástica ideia da criação desse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Vocês são excelentes comunicadoras e vão trazer muito assunto interessante aí, com certeza. Obrigada. Parabenizar, porque a nossa cidade precisa disso, precisa de pessoas como vocês, e isso vai trazer incentivo para mais pessoas, né, poderem se conectar e contar suas histórias. Então, realmente é uma honra estar aqui com vocês na noite de hoje, e estou de portas abertas para poder recebê-las e participar de qualquer outra coisa que vocês tenham interesse em saber sobre odontologia. É um prazer mesmo. Muito obrigado pela noite de hoje. Nós que agradecemos. Uma alegria te receber aqui. Deixa a sua rede social para quem quiser se conectar com você. Tá joia. Bom, minha rede é Fred Cocol, que é o meu Instagram, tudo junto. E também tem o Cocol Odontologia, que é o Instagram da clínica. Então, quem quiser, fique à vontade para nos seguir e acompanhar um pouco do nosso trabalho. Muito obrigada. Até a próxima. Até, encerramos aqui então. Muito obrigada pela tua companhia e nós esperamos você no nosso próximo episódio. Até! Tchau, tchau.